Na aula de hoje, em língua portuguesa, nós vamos identificar sujeito e predicado de uma oração, né? De uma frase. Então, o que é o sujeito? O que é o predicado primeiro, né? Sujeito e predicado compõem duas estruturas dos enunciados. Sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. E predicado é o pronome, é o termo da oração que a partir de um verbo projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Quer dizer, então tudo isso quer dizer, numa frase ele vai ter o sujeito, que é quem faz a ação, tá? Então sempre vai descobrir o sujeito através do verbo. Então vocês encontram o verbo, perguntam ao verbo quem fez. O verbo vai responder e o restante sobrou da oração, né? Vai ser predicado. Eu peguei alguns exemplos aqui embaixo para vocês entenderem melhor. Paulo foi o artilheiro do campeonato mirim. Então, verbo foi. Quem foi o artilheiro? Paulo. Então, ele pergunta e responde. Sujeito, o Paulo. Tudo que sobrou do sujeito é verbo. Então, olha lá. Sujeito é Paulo. Foi o artilheiro do campeonato mirim, predicado. O passeio ao shopping foi divertido. Então, olha lá. Sujeito, o passeio ao shopping, predicado, foi divertido. Então, né? O que foi divertido? Passeio. As guloseimas do aniversário estavam deliciosas. Então, olha lá. O que estavam deliciosos? As guloseimas do aniversário. Então, sujeito, estavam. Então, verbo estavam. Sujeito, as guloseimas do aniversário. Então, estavam deliciosos, predicado. Agora, logo aqui abaixo, passei atividades, tá? De olho no sujeito. Então, sublinhe o sujeito das orações abaixo. Então, vocês vão riscar embaixo o sujeito, tá? Nesse outro, vocês vão... tem um sujeito para completar as frases. Vocês consultam aqui no quadro e completa as frases abaixo. Agora, vem uma outra atividade. Ligue cada sujeito ao seu predicado de acordo com a história. Então, esse lado, né, esquerdo de vocês, estão os sujeitos. E do lado direito, estão os predicados. Então, vocês vão descobrir para completar a frase que tenha sentido, né? Outra atividade, número 2. Forme orações com as palavras abaixo. As da esquerda serão sujeitos, as da direita são os verbos que farão parte do predicado. Então, aqui, ó. Primeiro, Leonora e aniversariar. Então, Leonora é um sujeito e aniversariar é o verbo. Então, vocês vão formar uma sentença acrescentando um predicado. Tá? Vamos supor um exemplo. Leonora vocês vão pegar Leonora e aniversariar. Então, Leonora vai aniversariar o mês que vem. Coisa assim, tipo desse jeito, tá? Ou vocês podem até mudar também. Leonora aniversariou, né, o mês passado. Pode também, tá? Vocês que vão arrumar. Aqui, ó, exemplo pai. Pai é o sujeito, vai convocar. Então, o pai vai convocar a família. Então, o pai vai fazer o quê? Convocar a família, tá? Nesse outro, vocês vão riscar os predicados. Aí você tira o sujeito, descobre o verbo, tira o sujeito e o restante todo é o predicado. Então, exemplo aqui, ó. Leonora completava 6 anos de idade. Então, o verbo, quem faz a ação, né? Completava. Quem completava? Leonora. Então, Leonora é o sujeito. Então, completava 6 anos de idade, predicado. Certo?
Aqui vocês vão acrescentar um predicado, mas tem que usar um verbo. Aqui só tem o sujeito só, tá? Aqui vocês vão separar em duas colunas. Tem o quadro aqui embaixo, vocês vão separar o sujeito na coluna do sujeito e os predicados na linha do predicado. Então, exemplo, a festa acabou muito cedo. Acabou. O que acabou? A festa, né? Então, põe a festa, o sujeito. Acabou muito cedo, predicado. Certo? Depois vocês têm a atividade da apostila também, que semana passada nós fizemos a explicação sobre o frase e oração. Então, vocês vão fazer para mim as atividades da semana passada, né? Da 31 até 44. Por que do 31 até 44? Que a oração, o sujeito e o predicado começa lá na 40. Então, vocês têm até uns dias para fazer, tá?